Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos. Este é o canal Explica Tuga, onde vamos hoje realizar 3 exercícios, dando continuidade àquilo que foi feito no vídeo anterior. Vamos só resumir aqui no instante o que fizemos no vídeo anterior, tendo em conta uma reação deste género. A dar produtos. Estabeleceu-se a variação da concentração de A ao longo do tempo para cada uma das 3 reações, ou seja, de ordem 0, de primeira ordem e de segunda ordem. Para uma reação de ordem 0, chegamos à seguinte conclusão. A concentração de A é igual a menos K vezes o tempo, mais a ordenada na origem, que é a concentração inicial de A. E chegamos também à seguinte conclusão. O tempo até se atingir metade da reação, ou seja, até se atingir uma concentração de A metade da inicial, é igual ao seguinte. Concentração inicial de A sobre 2K. Se for de primeira ordem, a relação é a seguinte. Ln da concentração de A igual a menos Kt mais Ln da concentração inicial de A. O tempo necessário até metade do A ser consumido é simplesmente Ln de 2 sobre K. Finalmente, para ordem 2, a relação é a seguinte. O inverso da concentração de A é igual a Kt, desta vez com declive positivo, mais o inverso da concentração de A inicial. Tempo que demora a consumir-se metade do valor da concentração inicial de A. Sobre K, e aqui concentração inicial de A. Em termos gráficos, temos então as 3 situações distintas. Tempo das abscissas. Aqui, concentração de A. Aqui, Ln da concentração de A. E aqui 1 sobre concentração de A. Isto para a ordem 0, primeira ou de segunda ordem. Aqui temos uma variação linear, com declive menos K. Aqui é a mesma coisa. E aqui a única diferença é que o declive dá positivo. Então, aquilo que deve ser feito quando a ordem da reação é desconhecida é recolhermos os dados que nos dão a concentração de A ao longo do tempo. Depois tentamos ajustar uma reta de regressão linear para cada uma destas situações, aquela a que o R² dá mais elevado, ou seja, aquela em que o ajuste é melhor, então corresponderá à ordem da reação. Primeiro exercício, temos aqui a conversão do ciclobutano em etileno, e aqui a respectiva equação química.
Sabemos que a temperatura é de 430 graus Celsius, constante. Isso é importante porque o K depende da temperatura. E temos aqui a evolução da pressão do ciclobutano ao longo do tempo. A análise gráfica que nós vimos há pouco pressupunha o acompanhamento da concentração ao longo do tempo e não da pressão. O que é que vai mudar então nesta situação? Vamos para já pegar na equação dos gases perfeitos. PV é igual a N RT, lembrando que concentração é igual a N sobre V. Vamos isolar aqui a pressão. N R T sobre V. E vamos só escrever isto agora de maneira diferente. Vou pôr ali N sobre V vezes RT, que é concentração vezes R vezes T. Então, para se obter a pressão, partindo da concentração, basta multiplicar então por RT, sendo R a constante dos gases perfeitos e T a temperatura. Antes de mais, vou passar a chamar de A ao nosso ciclobutano, por uma questão de conveniência. Então, o que é que seria numa reação de ordem zero, derivada da concentração de A, nosso reagente, ao longo do tempo, era igual a menos K. Ora, multiplicando de ambos os lados por RT, para converter aquela concentração em pressão, vamos ficar com derivada da pressão de A em ordem ao tempo é igual a menos KRT. Temperatura é constante, constante dos gases perfeitos também. Logo, tudo isto vai ser absorvido pela constante de reação, que vamos chamar agora de K'. Então, quando falamos em velocidade, em termos de concentração ao longo do tempo, ou falamos de velocidade em termos de pressão ao longo do tempo, a única diferença que vamos encontrar refere-se ao valor do K, constante da reação. Se for de primeira ordem, temos que a derivada da concentração de A em ordem ao tempo é igual a menos K vezes a concentração de A, multiplicando por RT de ambos os lados, ficamos com derivada da pressão de A em ordem ao tempo igual a menos Kp de A. E, neste caso, nem vamos encontrar uma alteração relativamente ao valor do K, isto em comparação com a situação em que pensamos na velocidade em termos de concentração ao longo do tempo. Segunda ordem, derivada da concentração de A em ordem ao tempo é igual a menos K concentração de A ao quadrado. Bem, neste caso, para ficar tudo em pressão, vamos ter que multiplicar por RT ao quadrado de ambos os lados. Aqui fica RT, e aqui derivada da pressão de A ao longo do tempo, igual a menos K, e aqui temos a pressão de A ao quadrado.
cada um daqueles RT serviu para converter a concentração em pressão, mas sobrou ali aquilo. Bem, não há problema, de seguida vai ser absorvido pela constante. Então, todas as equações com que nós trabalhamos neste capítulo da velocidade das reações são também elas válidas ao substituir a concentração por pressão. A única diferença que vamos encontrar é no valor do K. Sendo assim, vamos então fazer a análise gráfica a que fiz referência no início do vídeo para apurar se ela é de primeira, segunda ou de ordem 0 e também para depois chegarmos ao valor do K. Vamos introduzir os dados e testar se a nossa reação é de ordem 0, 1 ou 2. Para isso vamos aqui a isto que parece uma folha de Excel. Abscissas temos o tempo, que vai do 0 aos 10.000 de 2 em 2. Se ela for de ordem 0, então temos uma relação linear entre o tempo e a pressão. Por isso vou pôr aqui pressão. Caso ela seja de ordem 1, então a relação é linear entre o tempo e o logaritmo natural da pressão. Por isso aqui vou pôr ln da pressão, que está na coluna que diz 0. Se ela for de ordem 2, então a relação é linear, mas com o inverso da pressão. Feito isto, vamos fazer as 3 regressões lineares. Depois, no fim, vamos ver se a nossa reação é de ordem 0, 1 ou 2. Menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear, mx mais b. Aqui do tempo, com a coluna que diz 0. Vamos escolher agora outra coluna vazia e fazer o mesmo para as outras. Aqui tempo e aqui a coluna que diz 1. A reta de regressão linear está guardada na função 2. Mais uma coluna vazia. Menu, estatística, cálculos estatísticos, mx mais b. Aqui tempo. E aqui 2. O que é que vamos fazer agora? Vamos olhar aqui para os nossos R quadrado. 0,9716. Aqui deve ser este, é só novos. Aqui também na ordem dos 0,97. Então, sem dúvida que ela é de primeira ordem. Então, vamos aqui ao gráfico. A de primeira ordem ficou guardada em F2. Vamos agora aqui a menu, introdução e edição de gráficos, gráfico de dispersão, a variável x, tempo, a y. Carregamos aqui em variáveis e vamos escolher a que diz 1. Não se assustem de não estarmos a ver nada, porque agora vamos aqui em menu, janela zoom e zoom dados. Só afastar isto aqui um bocadinho e temos aqui a nossa reta de regressão linear. Agora é só copiar e está feito. Sabemos agora que ela é de primeira ordem e temos aqui então a reta de regressão linear. A equação é esta, ln de PdA é igual a menos kt mais ln de PdA inicial. E, sendo assim, por comparação, facilmente se percebe que
o valor do K é de 1,19 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos só pensar nas unidades. A velocidade de consumo do A é igual a menos K vezes a pressão de A. Isto está em milímetro de mercúrio. Aqui teremos milímetros de mercúrio por segundo. Logo, a constante estará em 1 sobre segundo. Ou, se quisermos, segundo menos 1. Vamos passar agora ao segundo exercício. Temos aqui mais uma conversão a ocorrer em fase gasosa, a uma temperatura constante de 290 graus Celsius, o volume também é constante. Queremos mais uma vez a constante de reação e, à partida, parece ser um exercício rigorosamente igual ao anterior. No entanto, há aqui um problema, porque há pouco nós tínhamos aqui a pressão do reagente ao longo do tempo e aqui temos pressão total. Ou seja, vamos ter de conseguir calcular para cada um destes tempos qual a pressão do nosso reagente, que eu vou chamar de A. Ou seja, A a dar B. Então, inicialmente, o que é que se passa? A pressão de A corresponde à pressão de A inicial, que é este valor aqui, porque inicialmente nós não temos B, ou seja, a pressão de B será nula. De seguida, temos de olhar aqui para a estequiometria, ou seja, a pressão de A passa a ser a pressão inicial menos X, que é a sua variação, enquanto que a pressão de B passa a ser 2x. Tentei arranjar aqui espaço para que ficasse tudo junto. As duas primeiras colunas correspondem às que estão ali em cima. E aqui estará o nosso X, que no fundo corresponde, em termos de pressão, àquilo que foi consumido do nosso reagente A. Ele também está em milímetros de mercúrio. E como é que vai ser calculado? Reparem que a pressão que aparece aqui, que eu até vou escrever, pressão total é igual à pressão de A mais a pressão de B. Então vai ficar a pressão de A inicial mais X, de onde X é igual à pressão total menos o P de A0, que é os 15,76.
Então é este valor menos 15,76 que dá 0, este valor menos 15,76, que é 3,12, este menos 15,76 e, por fim, este menos os 15,76. Mas eu preciso de acompanhar a pressão de A, tal como no exercício anterior. É só olhar para aqui, é a pressão de A inicial, ou seja, os 15,76 menos este valor, ou seja, é esta coluna menos esta. Posso pôr aqui também essa informação, ou seja, o PDA que vai aparecer então aqui nesta coluna será o PDA 0, 15,76, menos o valor do X que se encontra nesta coluna. Então temos a evolução da pressão de A ao longo do tempo. E isso permite-nos então fazer a análise gráfica que foi feita no exercício anterior. Vamos testar novamente se a nossa reação é de ordem 0, 1 ou 2 e vamos repetir tudo aquilo que fizemos há pouco. Vamos aqui a esta coisa que parece uma tabela de Excel. Nas abscissas pomos tempo. Se ela for de ordem 0, a relação é linear com a pressão. Se ela for de primeira ordem, a relação é linear, mas com o logaritmo natural da pressão. Vamos por isso então, ln de 0, que é a coluna onde eu tenho a pressão. Se ela for de segunda ordem, a relação é linear, mas com o inverso da pressão. Mais uma vez está aqui na coluna que diz 0. Está feito. Agora, coluna vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear mx mais b, aqui tempo, aqui 0, lembrar onde ela está a ser guardada, em F1. Mais tarde vamos olhar ali para os R's quadrados, mas não é para já, porque temos que fazer ainda mais duas regressões lineares, da mesma maneira que fizemos a outra, só que aqui vamos pôr tempo e aqui 1, está guardada em F2. Aqui, menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear mx mais b, tempo 2, vai ser guardado em F3. E agora vamos olhar para os R quadrado, aqui 98, acho que o outro era 99, este é 95, ela é de ordem 1. Vamos aqui ao menu principal, gráficos, está guardado em F2, menu, introdução, edição de gráficos, gráfico de dispersão, onde está X, vamos aqui a variáveis e escolhemos tempo, está aqui em baixo, aqui no Y, variáveis, desta vez 1, está feito, menu, janela zoom e zoom dados. Só afastar aqui. Estamos a ver a equação da reta, está tudo bem, agora é só copiar e continuar o exercício. Mais uma vez, a reação é de primeira ordem.
P de A inicial. Logo, por comparação, dá 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. Vou pôr aqui a equação das velocidades, para que se possa depois tirar daqui as unidades de kappa. Aqui em milímetros de mercúrio, aqui milímetros de mercúrio por segundo, então o nosso kappa em segundo menos 1. Vou só acrescentar aqui essa informação e está concluído o exercício. Vamos a isso. Temos uma reação deste género, A a dar produtos, e sabemos também que esta reação é de primeira ordem. É-nos dada também a seguinte informação. Ao fim de 60 minutos, 75% do nosso reagente A já foi convertido em produtos. Nós queremos saber o tempo de meia reação, ou seja, o tempo necessário para que metade da quantidade inicial de A seja consumida. Se ela é de primeira ordem, então isto é válido. Vamos agora pegar nesta informação. Naquele instante em que o T é de 60 minutos, a concentração de A terá de ser 25% da concentração inicial, visto que 75% já foi convertido. Substituindo na equação, ln da concentração de A inicial vezes 0,25, vou já passar isto para este lado, é igual a menos k, que eu não sei quanto é que é, vezes 60. Atendendo à regra dos logaritmos, concentração inicial de A, 0,25, concentração inicial de A, que vai cortar. Isto é igual a menos 60 K, donde o K toma o valor de ln de 0,25 sobre menos 60. Agora vocês podem me dizer o seguinte, mas o K não é suposto ser positivo? Sim. ln de 0,25, lembrem-se que é negativo. Negativo com negativo, positivo. Vou só então escrever aqui qual é o valor do K. Sendo assim, o tempo de meia reação pode ser sempre obtido dividindo ln de 2 sobre k. Ele é obtido de uma forma em tudo idêntica à anterior, em que vamos substituir, neste caso, concentração de A por concentração inicial de A
vezes 0,5. Então, seguindo aqui, temos LN2 sobre LN de 0,25 sobre menos 60. Vamos só dar um jeito nisto. Menos 60 vezes LN2 sobre LN de 0,25, que dá aproximadamente igual a 30 minutos. Bem, atendendo ao valor do T de 75%, que era de 60 minutos, era sempre de esperar um valor mais baixo que esse. E, já agora, isto não deu aproximadamente igual a 30, deu rigorosamente 30 minutos. E, com isto, se põe um final ao conjunto destes 3 exercícios. Certamente iremos voltar a este tema no futuro, por isso fiquem atentos às novidades aqui no canal e para isso sugiro que façam a sua subscrição e ativem também as notificações. Deixem um like neste vídeo, beijinhos, abraços e apertos de mão.